Bom, então nesta aula nós vamos estudar grupos de galáxias. O grupo local, uma certa ênfase no grupo local e em grupos compactos. O que são grupos de galáxias e por que estudá-las? Bom, uma questão interessante, a gente pode lembrar que praticamente a natureza se organiza de uma forma bastante regular, né? Por exemplo, os elétrons giram em torno dos núcleos, que são compostos de prótons e de nêutrons, né? Formando o átomo. O átomo se associa a outro átomo, formando moléculas e assim por diante. Uma coisa semelhante ocorre com o planeta Terra, que tem uma lua que gira em torno da Terra, assim como os elétrons giram em torno do próton, no átomo de hidrogênio, né? Em outros planetas, como Saturno, Júpiter, tem uma grande quantidade de luas girando em torno do planeta. E todos os planetas giram em torno do Sol. Então, nós temos, assim, um nível de organização quase sempre em órbitas regulares, né? E que se repete na Via Láctea. Na Via Láctea nós temos cerca de 100 bilhões de estrelas organizadas, a grande maioria delas, num plano que gira em torno do núcleo, né? É isso que ocorre essencialmente em todas as galáxias espirais. Não é, em geral, o que ocorre numa galáxia irregular ou numa galáxia elíptica. Numa galáxia elíptica, você pode ter uma componente de disco de estrelas girando em torno do núcleo, mas pode também ter uma componente de movimento isotrópico em torno do núcleo, né? E aí a gente se pergunta, como é que as galáxias se organizam numa escala maior? As galáxias, quando você olha o universo numa escala maior, elas se organizam com alguma ideia de ordem, de movimentos regulares, ou elas estão distribuídas totalmente ao acaso? Para a gente dar resposta a essa questão, nós temos que olhar como é que a natureza é, né? Não como é que nós gostaríamos que ela fosse. E a natureza não é nem uma coisa nem outra. As galáxias não se distribuem totalmente ao acaso e também não se distribuem de uma forma que elas se ordenem regularmente, né? Mas se organizam em grupos, se organizam em aglomerados e, às vezes, de uma forma isolada no espaço. Tá? O que é um grupo de galáxias? Não é um conceito muito preciso. Um grupo de galáxias não é um conceito muito preciso porque tem um problema operacional que é ligado à capacidade de você enxergar todas as galáxias que pertencem a uma família, né? Mas um grupo e um aglomerado são basicamente ideias que reúnem galáxias que estão gravitacionalmente vinculadas. Vocês sabem, pela lei de Hubble, que as galáxias se afastam uma das outras, tá certo? Mas isso numa escala grande. Quando duas galáxias estão muito próximas, a atração gravitacional que uma exerce sobre a outra pode dominar esse movimento de expansão. Então elas estão gravitacionalmente vinculadas e não obedecem mais à lei de Hubble, tá certo? Então, o que nós estamos estudando são sistemas, famílias de galáxias que estão mutuamente vinculadas pela força gravitacional. Tá certo? Bom, em geral, quando você detecta, observa, 3 galáxias, entre 3 e 10 galáxias, você chama essa família de grupo.
Quando você tem famílias maiores, você chama de aglomerados. Mas essa ideia, ela não é muito precisa, porque o seu recenseamento de galáxias depende do nível de profundidade que você consegue detectar. Né? Muitas vezes você consegue detectar as mais brilhantes, mas isso é apenas a ponta do iceberg. A maior parte das galáxias, na verdade, são galáxias anãs. E isso é muito bem ilustrado quando a gente estuda o grupo local de galáxias. O grupo local de galáxias é o grupo que está gravitacionalmente vinculado ao sistema Via Láctea Andrômeda. Andrômeda e a Via Láctea, elas se atraem mutuamente, tanto assim que elas estão se aproximando. Né? É por causa da atração gravitacional que elas se exercem. E cada uma delas tem uma subfamília de galáxias girando em torno delas, de alguma maneira. O caso mais conhecido são as nuvens de Magalhães, a pequena e a grande nuvem de Magalhães, que giram em torno da Via Láctea. São galáxias satélites da Via Láctea. Mas Andrômeda também tem. Né? E as nuvens de Magalhães, na verdade, são apenas a ponta do iceberg. Né? Quando a gente estuda as galáxias com mais detalhe, aqui eu tenho uma projeção que tem a Via Láctea e Andrômeda. E projetado num plano estão todas as galáxias desse sistema, que na verdade somam mais de 40. E de vez em quando se descobre mais alguma. Você pode até achar estranho isso, né? Como não se sabe quantas galáxias tem o grupo local? O grupo local, vamos dizer assim, é o nosso quintal, né? No universo, que a gente deveria conhecer bastante bem. Acontece que muitas dessas galáxias, elas são tão tênues que é difícil você distinguir as estrelas delas das estrelas que estão na frente da Via Láctea. Somente quando você faz um estudo de recenseamento muito cuidadoso das estrelas é que você percebe que existe um conjunto de estrelas que está a uma distância muito maior e, portanto, vinculadas entre si. Vocês vejam aqui, a grande nuvem de Magalhães e a pequena nuvem de Magalhães são relativamente brilhantes nesse enxame de mini-galáxias em torno da Via Láctea. Andrômeda também tem aqui uma série de galáxias maiores, essa aqui é M33, também chamado de triângulo, NGC 185, NGC 147, aqui você tem M32, que é uma galáxia muito famosa, praticamente dentro do halo de Andrômeda, e um número maior de galáxias, na verdade, menores, formando então um total de cerca de 40 galáxias ao todo. Mas esse número 40 não é um número pétreo, né? Na verdade, a gente não sabe exatamente quantas galáxias são. E de vez em quando esse número aumenta. Né? A pergunta é se a maioria das galáxias do grupo local são de que tipo morfológico? Né? A galáxia de Andrômeda e a Via Láctea são duas galáxias espirais. Né? A galáxia M33 é uma galáxia espiral do tipo SC. A nossa é uma SBC e a Andrômeda é uma SAB. Né? Várias dessas galáxias em torno de Andrômeda são elípticas. São galáxias elípticas anãs. São muito compactas, elípticas compactas. Existem várias outras galáxias
que também são chamadas de elípticas, mas são galáxias de baixo brilho superficial. E existe um grande número de galáxias irregulares, como, por exemplo, a Pequena Nuvem de Magalhães, né? A Pequena Nuvem de Magalhães é uma galáxia clássica irregular. E várias dessas outras galáxias, mais da metade, são galáxias irregulares, muito pequenas e irregulares. Né? Então, neste mapa, vocês veem a projeção das galáxias num plano, de um grande número aí das principais galáxias do grupo local. Mas é claro que elas não estão num plano, vamos deixar isso claro. Elas têm uma distribuição tridimensional, né? Que nós vamos tentar ver na imagem seguinte, né? Então, aqui você tem, agora, a galáxia de Andrômeda aqui e a Via Láctea aqui. E, por exemplo, a galáxia Leo A está acima desse plano, perto da Via Láctea, mas a uma distância grande para cima do plano. Então, esses traços, essas retas aqui, indicam a distância com que cada uma dessas galáxias está acima desse plano que eu mostrei há pouco. Tanto acima quanto abaixo, né? Acima está em linha reta, contínua, e para baixo em linha reta tracejada, né? Então, vocês têm agora uma ideia, mais ou menos, de como é que essas galáxias se distribuem tridimensionalmente, né? Em torno do centro de gravidade, que é um lugar entre a Via Láctea e Andrômeda. Na verdade, mais perto de Andrômeda, porque Andrômeda é mais massiva do que a Via Láctea, né? Muito bem, então esse é o nosso famoso e tradicional grupo local, que em princípio é o que nos interessa estudar muito em detalhe, né? Mas é evidente que esse grupo local, a gente, na verdade, só chama de grupo porque nós estamos dentro dele e podemos estudar um grande número de galáxias. Imagine você se esse grupo local estivesse a uma distância muito grande de nós. Quantas galáxias você enxergaria facilmente? 2. Andrômeda e Via Láctea, porque as outras são muito fracas. Todas elas são muito fracas. Então, na verdade, você nem chamaria isso de grupo de galáxias, você chamaria isso de um sistema binário de galáxias, né? Por quê? Porque você tem dificuldade de mapear, de fazer o recenseamento de todos os objetos quando eles estão a grandes distâncias. Então, o estudo dos grupos de galáxias é algo que, estatisticamente, é bastante difícil de ser feito, porque depende muito fortemente de técnicas de tecnologia, né? Para você poder, de fato, fazer esses recenseamentos, né? Foi feito, algumas décadas atrás, um catálogo de grupos compactos. Tá? Agora vamos, então, definir um outro conceito do que é um grupo compacto e como é que ele se compara a um grupo não compacto, né? O grupo local não é um grupo compacto, porque vocês vejam bem, se vocês pudessem tirar uma fotografia da Via Láctea e do grupo do local da Via Láctea e de Andrômeda, a separação entre a Via Láctea e a Andrômeda é mais ou menos 20 vezes o tamanho da Via Láctea. Estamos falando de 100 milhões de anos-luz, 100 mil anos-luz versus 2 milhões de anos-luz de separação. Então, 20 vezes maior. Um grupo compacto é um grupo no qual as galáxias estão separadas por dimensões comparáveis ao tamanho das galáxias. Esta é a ideia de um grupo compacto, né? Então, foi feito
um catálogo desses grupos compactos por um sujeito chamado Hickson, Paul Hickson, e esse catálogo contém cerca de 100 grupos compactos, e nós vamos dar uma olhada em algumas desses grupos para vocês ter uma ideia de como é que eles são. Então aqui vocês vejam, nós temos 1, 2, 3, 4 galáxias praticamente alinhadas aqui ao longo de uma reta, né? E se você olhar essa fotografia de perto, você pode até fazer uma classificação morfológica bastante bem feita dessas 4 galáxias. Porque elas estão próximas, a separação delas não é muito maior do que o tamanho delas, mas é maior. Então elas estão numa interação, mas não é uma interação muito forte. Nós temos muitos outros sistemas, vejam aqui, você tem 4 galáxias, onde a separação parece ser realmente do tamanho das galáxias, né? Esse é a designação que se dá, é HCG, significa Hickson Compact Group, número 87. É o objeto, grupo de número 87, num total de 100 desse catálogo, né? Aqui está o grupo 44. Novamente você vê 1, 2, 3, 4 galáxias de distâncias não muito maiores do que a dimensão da galáxia maior, né? Mas à medida em que você olha sistemas mais compactos, você começa a ver coisas muito estranhas, né? Este é o grupo de galáxias mais famoso que se conhece. É chamado de Quinteto do Stephan, que foi descoberto pelo Stephan. Não o nosso Stephan, é um outro Stephan. E uma fotografia tirada com telescópio espacial mostra que você tem 1, 2, 3, 4 e 5 galáxias, né? Na verdade, eu sempre desconfio um pouco, né? Porque o que é isso aqui, essa luz azul? Ela não seria uma 6ª galáxia? Provavelmente não. Provavelmente se trata de estrelas que foram formadas por gás que foi ejetado numa dessas colisões. Quando você colide 2 galáxias espirais com gás, com grande frequência você separa as estrelas do gás. E as estrelas formam um sistema amarelo, porque não tem mais gás para formar estrelas, então são estrelas velhas, né? E o gás começa a formar novas estrelas, então é um sistema azul, né? E é o que a gente vê de fato aqui, né? Você tem uma galáxia azul aqui, que é uma galáxia espiral, mas você tem 4 galáxias amarelas, que, portanto, não estão formando estrelas em grande quantidade nesse momento, né? Mas você tem uma distribuição de luz azul que tudo indica digamos, o resultado de uma colisão cósmica, né, que ejetou o gás de uma dessas galáxias ou de mais de uma dessas galáxias, né? Mas você pode imaginar facilmente que esse sistema vai acabar numa grande catástrofe, né? Porque ele vai acabar se fundindo num sistema só. Essas galáxias estão extremamente próximas umas das outras, não só porque a gente vê a separação muito pequena, mas porque existem fortes evidências que vocês podem notar de deformação das galáxias. E, portanto, elas estão já interagindo uma com a outra. Uma está deformando a outra galáxia, dada a proximidade com que elas se encontram. Vocês vejam aqui um outro grupo, né, que é o 59, o grupo 59, que tem pelo menos 3 galáxias, né, mas talvez até mais. A priori, olhando só a fotografia, a gente não sabe se essas 2 galáxias fazem parte do mesmo sistema gravitacional.
Elas são menores, eventualmente podem estar bem mais distantes, né? E nós estamos vendo aqui um efeito de projeção, né? Com alguma experiência você pode até pensar que esta galáxia aqui de cima é uma galáxia que parece uma galáxia normal, uma grande distância. Já essa aqui é uma galáxia irregular e possivelmente pertence ao mesmo grupo. Como é que a gente pode ter certeza disso? Fazer a prova dos 9. Medir a velocidade radial. Efeito Doppler, velocidade radial e distância pela lei de Hubble. Então você sabe qual é a distância de cada uma dessas galáxias e você pode definir se elas pertencem ou não a um mesmo grupo. E vejam essa aqui. Quantas galáxias nós temos aqui? É difícil dizer, né? Aqui claramente você tem uma galáxia, aqui parece ter uma, aqui parece ter outra, e aqui parece ter uma quarta e talvez uma quinta. E isso aqui o que que é? Essa ponte aqui. Bom, você pode até imaginar que você tem um grande arco aqui, não é? Tá certo? Que seja talvez o resultado da colisão de algumas dessas galáxias, é difícil dizer qual com qual, né? Mas é provável que você tenha uma galáxia já totalmente destruída nessa interação. Este também é um grupo muito famoso, que é chamado de Sexteto de Seyfert. Seyfert é o mesmo que classificou as galáxias de Seyfert, que tem núcleos ativos de galáxias. Isso aqui não tem nada a ver com as galáxias de Seyfert. Isso aqui é o sexteto de Seyfert, e como o próprio nome diz, são um total de 6 galáxias. E vocês vejam que a separação típica delas é menor do que a dimensão delas. Do que a dimensão típica delas. É menor. Quer dizer, é um sistema que está em interação muito forte. Muito forte, né? E é possível prever que essas galáxias todas vão resultar numa fusão, se transformar numa única galáxia. 6 galáxias se transformando em uma única galáxia, né? Vocês têm ideia de que tipo morfológico que essa nova galáxia vai assumir? Provavelmente uma elíptica. Por quê? Primeiro porque terá, com tantas catástrofes, terá queimado todo o seu combustível, né? Que é o hidrogênio, e transformado todo o hidrogênio em estrelas, porque produz muitos choques, e os choques são eficazes em transformar gás em estrelas, né? Tanto assim que quando você vê colisões, normalmente os produtos mais, digamos, resultados mais amorfos, né, sem uma morfologia definida, são muito azuis, né? São muito azuis. É onde houve formação estelar recente, induzido muito provavelmente pela colisão, né? Aqui você já não vê muita coisa azul. Essa galáxia aqui ainda parece bastante azul, e talvez essa aqui também, mas 1, 2, 3 e 4 não tem muita indicação de formação estelar recente. Já são galáxias amareladas, quer dizer, aparentemente já consumiram todo o hidrogênio. Então, a galáxia final provavelmente vai ter pouco hidrogênio, provavelmente vai ser um sistema com pouco momento angular, porque a fusão de 6 galáxias provavelmente vai ter, digamos, produzido um momento angular perto de 0, e vai acabar se formando algo que pareça realmente uma galáxia elíptica. Professor, qual critério? Olha, essa pergunta não é muito fácil de responder, porque num grupo a resposta é relativamente simples. Num aglomerado, não. Por quê? Porque a massa de um grupo, em geral, é uma massa pequena. Você está falando de um sistema com 10 vezes a massa de uma galáxia. Essas galáxias vão ter uma velocidade não muito grande uma com relação à outra. Então, se você tiver uma diferença de velocidades
que seja significativamente maior do que a dispersão de velocidades típica de um aglomerado, você pode dizer que está mais afastado. Se ela estiver dentro desses limites, é porque provavelmente é um membro do grupo, né? Mas no aglomerado, a velocidade, a dispersão de velocidade é muito grande. Então é muito mais difícil você garantir que uma determinada galáxia, de fato, pertença a um aglomerado ou não. Num grupo é mais fácil. Aqui nós temos uma distribuição no espaço de um grande conjunto de grupos de galáxias. Nós temos aqui o nosso grupo local, né? Esse conjunto de Via Láctea, as grandes nuvens de Magalhães e Andrômeda, M33 e as outras galáxias. Esse é o grupo local, né? Tudo projetado num plano. Nós temos o grupo de Sculptor, o grupo de Maffei, o grupo de M81, o grupo de Canis 1 e o grupo de NGC 5128. Né? São vários grupos que se distribuem aqui, mais ou menos num plano, mas não tão plano assim como indica essa figura. E aqui está indicada a direção do aglomerado de Virgo, que é um grande aglomerado que está a uma distância de cerca de 50 a 60 milhões de anos-luz de distância de nós, né? Enquanto que aqui você tem separações de grupos que são, enfim, de 10 milhões, tipicamente, né? De anos-luz. Ok, então, essa é a ideia que nós temos sobre como que as galáxias se distribuem no espaço, no que tange a o que podemos chamar de famílias pobres, com poucas galáxias. Digamos assim, menos de 10 galáxias, quando você olha somente as galáxias mais proeminentes. Se você quiser fazer uma estatística muito cuidadosa, levando em conta todas as mini-galáxias, muitas vezes esses grupos, como o grupo local, pode passar de 40 objetos, quando apenas 2 galáxias são de fato proeminentes. Então, não é algo extremamente objetivo na sua definição, né? Mas é importante. Por quê? Porque mostra que uma grande quantidade de galáxias está em interação em grupos de poucas galáxias, famílias pobres de galáxias, né? E algumas delas em interação muito forte, né? Já prestes a, digamos, se transformar por via de colisão e de canibalismo, de fusão, numa galáxia provavelmente elíptica.